Olá, eu sou Paulo Britt, você está no meu canal, Aprenda Eletrônica com Paulo Britt. Se você está chegando agora, não é inscrito, está vendo o vídeo pela primeira vez, eu vou dar um recado rápido aqui e para os já inscritos, desculpe repetir essa lenga-lenga que ele já conhece. Não tem propaganda, não tem comercial durante toda a apresentação do vídeo, que o objetivo aqui não é vender besterol, né? O objetivo aqui é dar uma informação o mais pertinente possível para o pessoal da área técnica, seja ele robista, já profissional, enfim, estudante, iniciante, qualquer tipo. Como não tem propaganda, se você puder fazer uma doação para ajudar o canal, na descrição do vídeo tem dois links para fazer doação, um pelo PayPal e outro pelo PagSeguro da UOL. Mas primeiro assiste o vídeo, vê se você gosta, assiste os outros, tem quase 50 vídeos aí já publicados. E aí sim você pode se inscrever e dar o like, fazer comentário, tirar dúvida, que eu sempre respondo em 24 horas geralmente, tá? Então agora vamos para o tema propriamente dito. Instalando voltímetro e amperímetro digital em uma fonte simétrica. Parece uma coisa simples, mas eu descobri que não é. Eu apresentei essa fonte na ideia de um projeto para os alunos do, do meu curso online agora, que deixou de ser aquele modelo do clube, agora é um curso fechado, você paga uma vez só e o curso é para o resto da sua vida. Ainda não estão todas as aulas lá, mas já tem bastante aula. Esse agora entre o mês de outubro e início de novembro eu termino o módulo 10 com todas as aulas desse básico. Posteriormente, nós vamos ter algumas coisas mais avançadas, um curso separado de eletrônica digital, enfim. Mas não é um modelo que você fica pagando. Você paga uma merreca, que o curso é muito barato, e assiste o resto da vida quantas vezes quiser. Teve dúvida, vai lá, entra, assiste de novo. Tá? Parece uma coisa meio louca, mas a minha ideia é fornecer informação ao maior número de pessoas possível. Bom, então eu estava falando, apresentei o projetinho da fonte num vídeo anterior, 2 ou 3 vídeos anteriores, não lembro exatamente, e ficou faltando botar os displays para você medir tensão e corrente, porque é uma fonte ajustável, como é o caso dessa, é importante que você possa verificar a tensão e a corrente que está fornecendo para o seu protótipo, para a sua montagem, enfim, que você está fazendo. Você precisa colocar um instrumento externo, que muitas vezes o técnico, somente o iniciante, ele não tem vários instrumentos. E até mesmo quando tem, não é muito prático, né? Mas aí aconteceu uma situação que eu nunca tinha realmente parado para prestar atenção. Numa fonte somente com saída positiva, somente com saída negativa, não chega a ser complicado. Mas quando a fonte é simétrica, e o que é uma fonte simétrica? Na verdade, são duas fontes em série em que a saída é num terminal central, isso aí está num circuito que já apresentei antes, tá, e vou provavelmente falar de novo agora, está num terminal central que ora é negativo para a fonte de cima, ora é positivo para a fonte de baixo. Está aqui, se você olhar aqui na imagenzinha, ali, você tem um borne verde ali no meio, que é coluna do meio. Se você olhar para o lado esquerdo, ele é negativo em relação ao borne vermelho, que é a fonte positiva daquele display que está lá. Que está no momento lá ajustado para 13,2 volts. Se você olhar para o lado esquerdo, o borne verde passa a ser positivo em relação ao borne preto, que agora é a fonte negativa. Isso aqui é uma fonte simétrica. Não são duas fontes independentes, uma positiva e outra negativa. São duas fontes, mas que com a derivação central, que normalmente a gente chama ground, ela é ora negativa, ora positiva. Isso é muito usado, inclusive, em alguns tipos de amplificadores, que vai ser estudo de aulas mais para frente, já no módulo mais avançado, para quem não conhece. E para quem já conhece, já sabe que alguns amplificadores transistorizados, ou até mesmo com circuito integrado e tal, usam fonte simétrica. Então,
Aí surgiu uma complicação para instalar o segundo display, que eu vou detalhar. E a dúvida não era só minha. Eu fui pesquisar na internet, nos fóruns lá de fora, aqui você não encontra quase nada, e vi que ninguém sabia fazer isso. Apareceram umas soluções meio toscas, tem uma solução bastante interessante, embora um pouco confusa do meu ponto de vista, mas que não era exatamente uma fonte simétrica, eram duas fontes separadas. Eu não podia juntar uma na outra, porque aí ia dar ruim. Bom, o papel do técnico não é só copiar o circuito que está ali. Se tiver um circuito legal, que você vê que funciona, você pode copiar e fazer, não tem nada demais. Mas às vezes não tem, você tem que criar, descobrir, buscar, pesquisar, ver se é possível. Será que é possível? Pode ser que não seja, mas se você usar bastante a sua imaginação, conhecimento e tal, você consiga uma solução que pode não ser a perfeita, né, a melhor de todas, mas pode atender. E aí foi o caso aqui. A solução que eu achei, ela não é perfeita, mas é a melhor que eu consegui para a gente poder ter os dois displays ligados ao mesmo tempo. O problema das tensões não era problema, o problema era a corrente. Tanto que você está vendo ali no painel que tem uma chavezinha ali no meio, tem né, em cima do borne verde, que é justamente para você virar um lado para medir a corrente na fonte positiva e depois virar para o outro lado para medir a corrente na fonte negativa. Você não mede as duas correntes ao mesmo tempo. Mede as tensões, mas não mede as correntes. No caso ali, estava só com carga do lado da fonte positiva, que é a fonte que está à esquerda. Está sem corrente na fonte negativa, porque não foi colocado carga. Na demonstração depois prática, eu vou mostrar hora uma, hora a outra. Tá? Então, essa é a ideia que eu vou debater nesse vídeo agora. Tá? Então, vamos para o próximo slide começar a pensar como é que foi feito o circuito. Lembrando que tem o post, o link está na descrição do vídeo, com mais detalhamento, com mais blá blá blá, que eu sempre recomendo. Leia o post e veja o vídeo. Veja o vídeo e leia o post. Uma coisa complementa a outra. Tá? Não fica só no vídeo, porque o vídeo é mais de demonstração. Eu não vou detalhar muito, mas vai complementar o outro. É aquela história da aula, né? Você lê o livro e depois você tem a aula para poder ilustrar dúvidas que ficaram no livro. Então vamos para o próximo slide agora, começando a explicar como é que funciona. Vamos dar aqui uma relembrada. Deixa eu pausar aqui um minutinho para ajustar essa câmera. Vamos dar uma relembrada como é que é a instalação desses displays voltímetro amperímetro, que é esse tipo aqui que eu tenho usado bastante. Tá? Já tem até uns vídeos sobre isso que eu recomendo ver. Isso aqui, embora eu esteja usando esse modelo que é o DSN-VC 288, eu acho que eu escrevi em algum lugar 228, enfim, depois a gente vê isso aí, é 288, embora tenha lá no AliExpress, no Mercado Livre, você vai encontrar um monte com o mesmo modelo, mas eles não são iguais. É um monte de pirataria que tem por aí. O que é importante é o seguinte, ele é vendido com um shunt de corrente. Esse aqui já vem com o shunt, que é esse fiozinho aqui, que na verdade é um resistor de baixíssima resistência, de 1000 ohms, para medir a corrente. Alguns vêm sem o shunt, porque o shunt vem separado para 50 amperes, 100 amperes e tal. Não é o caso aqui, né? Pelo que eu vi, o menor shunt que tem é para 10 amperes. No caso, a nossa fonte, a gente vai puxar apenas 1,5 amperes, porque é o máximo que o LM337 ou o LM317 né, permite. Você pode usar, eu acho que é o LM350, e não me lembro o negativo qual é, que é para 5 amperes, é aquele já em encapsulamento TO3, tipo o transistor 2N3055, né, bastante conhecido. Mas quando você vai aumentando a corrente, vai tudo complicando. Você vai ter que ter transformador maior, e aí a fonte começa a ficar cara e complicada. Isso aqui, uma fonte para 1,5 ampere atende, eu diria assim, uns 90% dos projetinhos básicos de um iniciante, ou até mesmo de um técnico profissional que precisa fazer um teste
rápido ali em alguma coisa. Você não vai poder alimentar um amplificador de 200 watts com uma fonte dessa, obviamente, né? Mas, inclusive, é um princípio, é preliminar para quem está começando a montar uma coisa mais simples. Porque quando você começa a montar coisas mais complicadas, começa a ter mais complicação. E aí você está começando e se perde totalmente. Vamos olhar ali o circuito. Isso aqui já está. Tem um vídeo sobre isso, tem post, etc. Depois você pode olhar lá com mais detalhe. No caso, como a fonte é ajustável, eu não posso usar a própria fonte para alimentar o display. Porque quando eu chegar a 1,25 volts, que é o mínimo que essa fonte dá, o que vai acontecer? O display não vai funcionar, porque ele está dizendo ali que a fonte isolada 4,5 a 30 volts. Quer dizer, eu não posso botar 1,25 porque não funciona. Então, o que eu precisei fazer? Eu fiz duas mini fontes, que está dando 5 volts aproximadamente, 5 e pouquinho. O display consome cerca de 10 mA, 12, por aí. Então, eu não preciso nada muito sofisticado. Eu usei esses transformadorzinhos de caixinha de som de computador, aquelas bem vagabundinhas que vende aí, sei lá, por R$20, tal, bem ruimzinho. R$20 eu estou exagerando um pouco. Porque eu tenho muita sucata disso daqui, né? Se você for em uma oficina de informática, talvez você faça lá uma barganha lá com o cara lá da oficina e consiga alguns. Esse aqui, por acaso, está queimado, né? Mas só para ver como é que é. Ou então você compra um transformador, mas compra o menor que você encontrar no mercado. 50 mA está de bom tamanho, tá? Porque não precisa nada sofisticado. Não precisa fazer uma fonte complicada, pode fazer uma fonte meia onda. Um diodo no capacitor, um diodo N4007, um capacitor lá de 220 microfarads, tá bom. Você vai conseguir uns 16 volts com um transformador de 9, aproximadamente, não, 9, 16 não, 9, 14 volts por aí, né? Essa conta tem lá nas minhas aulas do clube. Aí você, para dar uma estabilidadezinha, porque eu usei um reguladorzinho de tensão, usei o 78L05. Por que o 78L05 e não o 78? Vou pegar aqui a caneta preta para escrever aqui. 78L05. Porque o L05 ele é pequenininho, ele é aquele formatozinho do transistor BC, conhecido, é o TO92, se não me engano. Mas ele é só para 100 mA. Mas tá bom. O meu negocinho ali, o meu display, só consome 10, então tá bom. E ficou menorzinho, fiz uma mini fonte, fiz duas na verdade, porque as alimentações de um display e do outro tem que ser separadas, porque esse ground que alimenta o display, esse negativo que alimenta o display, também vai ser utilizado no shunt de corrente. Então, se você usar uma fonte só, vai dar um problema quando você for ligar ao outro display para a fonte simétrica, né? Você já deve estar percebendo aí que vai ter um conflito de grounds ali. Bom, feito isso, agora a gente tem que ver como é que a gente alimenta, como é que a gente liga o display. O fio amarelo, vou pegar aqui o conector, normalmente, às vezes vem azul, tá? Você tem que dar uma conferida lá. Os dois fios aqui são para alimentação do display. E o amarelo é o que vai medir a tensão da fonte, que nesse caso, da minha fonte, ele está dizendo ali que pode ir de 0 a 100 volts, porque esse display, esse circuito é só para 0 a 100, existe para mais, mas a minha fonte vai dar no máximo 35 volts por aí, então tá bom, 0 a 100 volts, ela chega a 1,25, então tá ótimo. Esse fio amarelo eu vou ligar no positivo da fonte e também no terminal positivo, aqui onde está escrito carga, são os bornes de saída da fonte. E eu vou ligar também, vou pegar aqui a caneta preta, já está preta, vou ligar também no borne positivo de saída da fonte. Vermelho que vem lá da fonte positivo, ligo o amarelo, que vai para o display. Tá? Agora é que vem o pulo do gato, que muita gente se enrola nisso daqui. O terminal negativo
negativo. O borne negativo, onde você vai ligar a carga, ele vai ligado ao fio vermelho desse conector aqui, que é o conector que, se você for medir, ele está ligado aqui no shunt. Quer dizer, na verdade, entre esse borne preto e vermelho, eu vou pegar a caneta branca para escrever aqui dentro do display tem o resistor de shunt, tá? Que é aquele fiozinho, que tem em todo instrumento digital. Se você abrir, você vai ver que tem lá um fiozinho, que é para a medida de corrente de 10 amperes. Tá? Porque, na verdade, os instrumentos digitais, eles não medem corrente, eles medem a queda de tensão em cima de um resistor de baixa resistência, que aparece ali, e essa queda de tensão, o resistor de baixa resistência, isso eu já expliquei num artigo sobre o método Kelvin, né? A ideia é similar. Ele mede a queda de tensão e manda lá como se fosse corrente, mas na verdade o que você está medindo ali é a queda de tensão que apareceu naquele resistor, que é de 1 miliohm, 0,1 miliohm. Quanto mais baixo o resistor, mais você pode medir a corrente, porque senão ele vai dar uma queda de tensão. Se você medir a tensão com o voltímetro e medir a tensão dali, você vai ver que tem uma diferença de milivolts ali, que não chega a ser crítico para a maioria dos nossos projetos, né, básicos. Então, o vermelho, esse fio vermelho aqui, vai no borne negativo da fonte. Cuidado que isso enrola muita gente. E o fio preto vai no borne negativo da fonte propriamente dita. Aqui o vermelho no borne negativo de saída da fonte, onde você vai ligar a carga. São coisas diferentes. Tá? Bom, essa é a ideia geral que eu já tratei várias vezes. Estou dando um replay aqui para quem não viu. Tem vários artigos meus sobre isso. Vamos agora ver como é que a gente vai fazer isso para interligar dois displays desses na nossa fonte simétrica. Vamos lá. Está aqui o painel da fonte. Botei ali para ilustrar. E vamos começar a discutir. A parte de cima é o display que vai medir a tensão positiva. Tá? E tem uma chave aqui no meio do caminho, né, que é essa chave que eu chamei de AB, que é uma chave desse tipo aqui. Ó. É uma chave inversora. 2 polos, 2 posições. Tá? Mas cuidado que essa chave aqui engana o principiante. Quando ela está virada para cá, ela está pegando o terminal central e ligando para o outro lado. Confere isso com o multímetro, senão você vai se enrolar, tá? Isso engana muito o principiante. Você virou a chave para a direita. Você não vai fazer a ligação entre o central e o lado direito da chave. Você, na verdade, está fazendo a ligação entre o central e o lado esquerdo da chave, internamente. Ela está invertida internamente. Confere isso com o multímetro, tá? Isso engana muito. Distrair, você liga errado. Então, na verdade, são 2 chaves que tem aqui. Por isso que ele é de 2 polos, 2 terminais e 2 polos. Uma hora liga para um lado, outra hora liga para o outro. E eu posso mover 2 coisas ao mesmo tempo. Então, o pontilhadozinho ali indica que quando eu mexo na alavanca, eu viro a chave A e a chave B ao mesmo tempo. Quer dizer, no momento ela está ligada ali, a chave A está ligada no terminal 1 e a chave B está ligada no terminal 3. O terminal 3 não tem nada ligado nele. Quando eu virar a chave para baixo, a chave A liga no terminal 2 e a chave B liga no terminal 4. E aí, nesse momento, é que eu vou medir a corrente do display aqui. Negativo. Esse aqui vai ser o meu display negativo. Quando a chave estiver virada para o lado de cá, que seria ali a posição 2, 4. Ajusto aqui e meço a corrente aqui.
Nesse momento, eu paro de medir a corrente do outro lado que está apresentado aqui, né? Eu não podia medir as duas ao mesmo tempo. Esse aqui é o pulo do gato, não é o melhor possível, mas é o possível de ser feito com esse tipo de display. Então, repara o seguinte, display da tensão positiva. Aqui em cima é eu vou chamar aqui de positivo, que é o display esquerdo. Tá? O meu display esquerdo é da tensão positiva. Fio amarelo vai na saída do LM317, pino, não lembro agora, acho que é 2. Isso está lá escrito lá no artigo. Vamos ver o caso. Vai na saída positiva do LM317 e também vai no borne vermelho, que é este borne aqui. Vou pegar aqui a caneta, peraí, deixa eu achar aqui. Fiz aqui peraí que deu aqui. Vou pegar a caneta aqui. Este borne aqui é este, tá? Ligo o fio amarelo nele, que vem lá do LM317, da saída positiva da variável do LM317, e vem para esse borne, tá? O shunt, e aqui começa a complicação. O borne verde, que é o do centro, como eu já falei, ele agora é negativo em relação à fonte de cima, que é a fonte de saída positiva. Então, o fio vermelho do shunt vai ligado no pino 1, aqui do A. Você vê que ele não está ligado aqui embaixo. E o fio preto vai na saída da fonte, não na carga, na saída da fonte, tá? Que é negativo em relação ao polo de cima. Mas também vai ligado ao fio amarelo da fonte negativa, que é do display da direita. Tá? Porque quando eu virar a chave, para ler a outra tensão, esse polo agora não é mais negativo, ele agora é positivo. Tudo bem. Aqui está a alimentação, 12 volts, separada, certinho. Agora vamos para o shunt. O shunt está aqui. O fio preto do shunt, tá, vai na saída do LM337, na saída negativa do LM337. Não vai lá no borne da fonte. Tá? Porque quem vai no borne da fonte no borne negativo, que é o borne preto, que é esse aqui, é o fio vermelho, porque a chave agora foi virada para baixo. Então eu fecho a medida de corrente da fonte negativa e abro a medida de corrente da fonte positiva. Eu não posso colocar as duas ao mesmo tempo, por quê? Porque o terminal central, ora ele é positivo, ora ele é negativo. Depende em relação a quem, né? O meu ground, nesse caso, não é um ground negativo como um tradicional. Ele é um ground que é negativo para uma fonte, mas é positivo para outra fonte. Isso que é a fonte simétrica. Tá? Que muita gente não entende o que é. Também costuma ser chamado de fonte de 2 canais, Dual Channel Power Supply. Em inglês você vai encontrar como Dual Channel Power Supply. 2 canais, tem um canal positivo e um canal negativo. Tá? Você vai encontrar essa nomenclatura também. E assim você consegue monitorar a corrente, não simultaneamente, o que não é maravilhoso, porque você pode estar uma perna puxando mais do que a outra, perna entre aspas, né? Um canal está puxando mais do que o outro, mas pelo menos as tensões você consegue medir simultaneamente. Você não consegue medir simultaneamente a corrente. Foi a única solução que eu encontrei, digamos assim, mais simples,
Tem soluções mais complexas, que você usa um amplificador operacional e faz um... Eu não gosto de circuito complicado, eu gosto de circuito simples. Circuito muito complicado, quando dá problema, fica difícil de resolver o problema. Tá? Quanto mais simples, melhor. Essa é a minha proposta, é sempre fazer o mais simples possível. Então está aqui a explanação desse negócio, que eu não encontrei ninguém tendo essa ideia, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Procurei vários sites, inclusive no fórum da Quora, teve uma solução lá, um gringo lá, que depois eu vou escrever para ele, que não é uma solução legal. Até acho que eu tenho aqui o desenho dele, está aqui à mão, acho que está... Eu li o desenho dele, mas não é uma solução legal, não sei se eu acho aqui, deixa eu ver. Perdi aqui, paciência. Por quê? Porque o terminal verde não existe. Ele tem uma fonte para um lado e uma fonte para o outro, separadas. Ele não liga as duas fontes. Então aquilo não é uma fonte simétrica, são duas fontes. Fonte simétrica você tem um terminal central, que ora é positivo e ora é negativo. Isso que é uma fonte simétrica, ou uma fonte de dois canais. Tá? Ah, mas as fontes que a gente compra... Então, não, mas aí o cara usa um outro processador que já faz toda essa estrutura interna. Eu estou querendo aproveitar o que tem pronto no mercado. Tá? Não quero desenvolver um projeto de um voltímetro. E chamar a atenção de uma coisa. Quando você está lendo a tensão do canal negativo, display da direita, que é o canal negativo nesse caso, não vai aparecer o sinal menos na frente da tensão. Tá? Porque esse display é feito para medir tensão positiva. Isso aqui foi um arranjo. Tá? Então não vai aparecer. Você está lá, no caso ali está marcando 1,23, mas na verdade é menos 1,23. Tá? Bom, seria conveniente você também fazer o seguinte, comparar se a medida de tensão que está aparecendo no display está batendo com um voltímetro de boa qualidade, razoavelmente boa qualidade, porque às vezes não está. E por isso, esses carinhas têm dois ajustes aqui, um ajuste para tensão e um ajuste para corrente. Diferençazinhas, 1,23, 1,24, isso aí vai ser normal. Vai tiver uma diferença muito grande, você vai ter que promover o ajuste, tá? Se o display, realmente se o ajuste funcionar, porque eu peguei vários que o ajuste está ali, mas não funciona. É só para dizer que botou ali um trimpote ali, está mal colocado, sei lá. Então, essa é a ideia. Vou parar o vídeo agora para fazer uma demonstração prática ali com a fonte que está ali do lado, com essa que você está vendo, que eu montei dentro de uma caixa, de um gabinete, de um antigo estabilizador de tensão que se usava, não sei se ainda vende essa porcaria, para computador que não serve para nada, né? O gabinete é muito bom, você tira tudo que está dentro, aproveita algumas coisas, né? E não usa no computador, que aquilo ali só serve para ajudar a queimar a fonte do computador. É um besterol vendido aí, muita gente ganhou dinheiro com isso, os técnicos, não, tem que botar o estabilizador, não sabe nem o que está falando, né? Não serve para nada, aquilo é um plec, que não é estabilizador, coisa nenhuma. É um variador de tensão ali muito ruim. Claro que existem estabilizadores sérios, mas não vai custar 20 mil reais, vai custar R$1.000, e aí é ruim. Na fundação que eu trabalhei, compravam isso aos montes, queimavam aos montes. Quando chegava queimado na minha mão, eu desligava tudo, deixava só a tomada ligada, e você ficava contente, porque, pô, está funcionando. Quem sabia o que estava comprando. Bom, então agora eu vou passar para a parte prática A parte prática, aqui foi prático, né? Uma teoria prática. Vou passar para a parte visual ali, mostrar ali um pouquinho a corrente e tal, para animar o pessoal. Está lá a fonte. Estou vendo as duas tensões. A tensão da fonte positiva está aqui, borne vermelho. Vou ajustar aqui, ó. Se eu uso outra mão aqui para 1,21, 1,24, tá bom? Vou subir 15 e ela vai chegar até 36 volts no meu caso aqui, porque eu usei um transformador grandão. Demora um pouquinho a cair porque está sem carga. Agora vamos para a fonte negativa.
que estava marcado ali 1,23, deveria ser 1,25, vamos ver. Aqui o potenciômetro está ligado invertido, tá? Virei para a esquerda e subiu. Por que subiu? Porque na verdade é negativo. Eu poderia mudar lá a posição do potenciômetro. Vamos para o outro lado. Deveria dar ali 1,25, tá aí, mais ou menos, tá? Essa é a fonte negativa. As tensões eu estou medindo. Não tem corrente nenhuma porque eu não tenho carga agora. Então, eu vou colocar um resistor de carga aqui de 15 ohms aproximadamente, para 20 watts. 15 ohms para 20 watts, eu vou botar 15 volts na fonte positiva. Eu vou estar aqui para 15 volts. Vai dar 1 ampere. Olha lá, 15 volts, mais ou menos. 15 volts vai dar 1 ampere. O resistor não tem polaridade, vou ligar aqui o terminal central. E vou ligar aqui. Esquece o fio preto e vermelho aqui, porque aqui não tem. Apareceu a corrente ali, 0,94 miliampere, 940 miliampere, deveria ser 1 ampere, né? Eu não tenho certeza se o resistor é de 20 ohms, teria que conferir, mas você está vendo que está medindo a corrente. Não está medindo corrente aqui porque não tem carga. Agora eu vou ajustar a fonte negativa para 15 volts também. Menos 15 volts, na verdade. (12,5), mais ou menos. E vou passar a carga para ela. E não mediu nada. Parou de medir ali e não mediu nada. Por que não mediu nada? Porque eu tenho que inverter a chave. A fonte caiu um pouquinho. Oscilou aqui um pouquinho. Agora eu estou medindo a corrente na fonte negativa e não meço se eu passar para lá, não vou medir nada. E não meço a corrente na fonte positiva. Mesmo que eu tivesse com ela ligada aqui, eu não estou com duas cargas aqui, esqueci de pegar mais uma carga, mas você não ia medir aqui. Acho que está claro. Porque eu mudei a chave, então eu só meço a corrente na fonte de cá. Não meço a corrente na fonte de lá, mesmo que eu ponha. Eu vou mudar a carga para lá, ó. Não meço a corrente na carga de cá. Mudo a chave para lá e agora eu meço a corrente lá, 0,92. Então essa é a solução que eu consegui para resolver o problema de medir a corrente, não simultaneamente, que seria o ideal, mas rapidamente você passa de um lado para o outro se você tiver com duas cargas, né, ligadas ao mesmo tempo. Uma carga na positiva e uma carga na negativa, que é o que normalmente se faz quando se usa uma fonte simétrica, né? Você poderia estar medindo aqui, barrei aqui no potenciômetro, caiu. Bom, vamos lá. Então essa é a ideia. Desliguei aqui porque essa é a ideia que eu queria apresentar. Espero que agora sim você gostou. Bota o comentário, dá o like, se inscreve. Se puder fazer uma doação para o canal, será bem-vindo. A partir de R$8. Você pode fazer pelo PayPal, se estiver fora do Brasil, que fica mais fácil, ou mesmo no Brasil, ou fazer pelo PagSeguro da UOL. Se quiser fazer por Pix, manda uma mensagem para mim, lá no meu e-mail, contato@paulobrit.com.br, que eu passo a chave do Pix, que eu não vou botar aqui aberto para o público, porque está meio complicado as coisas atualmente, né? Obrigado pela atenção, o vídeo foi um pouco longo, mas eu espero que tenha sido útil. Aguardo os comentários.